Parte final do nosso vídeo, então, pessoal. Vamos continuar aqui agora tratando da complexidade da cadeia, né? Do Supply Chain Management. As empresas estão atuando de forma cada vez mais descentralizada, compondo processos em diferentes localidades. Ou seja, tem filiais, produtos nem sempre eles começam e terminam no mesmo lugar. Eles podem começar uma parte em uma empresa, a continuidade é em outra, tá? Ou diferentes produtos, diferentes linhas de produtos são produzidos em locais diferentes, sejam na mesma cidade ou bem distantes, e firmando relações com inúmeros parceiros, ou seja, a terceirização, parceria na produção, tá? Parte é produzida por uma empresa, parte por outra. Esse cenário, então, em grande medida, é o reflexo da transformação digital, que tem facilitado o fluxo comunicativo dos negócios e a automação de processos. Então, o que está acontecendo? Quando você automatiza processo, você sabe até onde você vai chegar para outra pessoa continuar a parte dele, né? E você amplia o fluxo comunicativo, ou seja, a conversa entre empresas acaba sendo mais rápida. No passado, tudo era mais simples, né? As ramificações da cadeia eram reduzidas, eram bem menores, os produtos não eram tão complexos também, as necessidades não eram tão complexas, e o fluxo de atividade era praticamente uma linha reta entre os poucos agentes que se relacionavam. Agora o mundo está globalizado, gente. Com essa globalização se envolve mais relações de processos empresariais, produtivos, de consumo, e isso gera mais complexidade. A realidade de grande parte das empresas é de dificuldade em mapear os processos, alinhar atividades executadas por diferentes responsáveis e evitar rupturas que possam afetar a cadeia produtiva e a experiência do consumidor. Ou seja, esse mapeamento, você verificar o que está acontecendo, como deve acontecer, é difícil de ser feito. E quando feito, não feito com boa qualidade, com bastante atenção, acaba que geram outros malefícios para a organização. Então, vamos pensar um pouquinho na tecnologia e a complexidade da cadeia de suprimentos. Um ponto-chave a gente sabe que a tecnologia veio para ficar, né? Vamos só pensar no seguinte, imagina essa pandemia se fosse há 15 anos atrás, que não tínhamos celulares com internet tão boa, que não tínhamos internet tão rápida, ou há 20 anos que nem isso a maioria das casas tinham, né? Época de 2000 já se tinha internet, mas era discada, era bem mais complicado e caro o acesso. Poucas pessoas tinham. Então, olha só como a internet nos ajudou e como ela integra pessoas. Hoje a gente consegue trabalhar à distância, ter aula à distância, tudo está muito integrado. E a tecnologia é uma das principais responsáveis por assegurar uma visão mais sistêmica e completa da cadeia. Ou seja, ela permite uma visão mais ampla da cadeia aí, tá? E ainda por permitir a identificação de processos chaves, eliminando grande parte dessa complexidade, tá? Com ela a gente consegue identificar quais são os processos mais complexos, processos que desencadeiam vários outros e acabam por desenvolver processos mais complexos aí, tá joia? Eliminando, tá? Parte dessa complexidade, tornando mais agradável. Então, aí. Esse negócio da frente aqui. A complexidade da cadeia, né? As empresas estão atuando de forma cada vez mais descentralizada. Opa, voltou. Aí. A integração de equipes e de processos. Englobam uma série de etapas que vão desde a compra da matéria-prima até a finalização do produto. Um dos grandes desafios que surge na gestão é justamente integrar todas as equipes que participam dessa cadeia produtiva. Por exemplo, aí, né, a gestão de estoques com o setor de compras. Qual que é o problema disso daí? É saber o que você tem estocado, o que você não tem, o que você precisa movimentar, o que você não precisa, se pode comprar mais, se tem espaço, se não tem espaço para armazenar. Também você precisa pensar no custo, né?
ah não, esse produto está em baixa, agora a gente precisa comprar mais, ou está muito caro, vamos ver se a gente pode não comprar. Isso aí faz com que gere economia dentro da empresa. Esses setores também precisam se integrar com áreas administrativas do negócio, como a contabilidade e o financeiro, de modo a manter sua saúde e longevidade. O que quer dizer com isso? O bom funcionamento da empresa, fazer com que ela não perca sua boa gestão. Deve existir padronização na comunicação. Novamente eu repito, lembre-se das aulas passadas aí, né? A gente falou do Kanban, Just in Time. Mensuração de resultados. O que é isso? Verificar, medir os resultados, né? A avaliação constante dos processos é o que permite conhecer o desempenho das equipes, parcerias e demais envolvidos nas atividades, além de ser um dos pilares da tomada de decisão e outros ajustes. Então, aquilo que eu falei lá atrás, tem que verificar, tem que estabelecer uma meta. Você estabelecer uma meta, qualquer coisa que estiver fora desse ponto da meta, você já vai perceber, já vai conseguir corrigir. Se você não fizer essa mensuração, se você não medir, não verificar constantemente se a meta está sendo atingida ou não, acaba gerando um descontrole tanto da parte funcional quanto da parte produtiva. Tá? É necessário também, pessoal, mensurar impactos do processo produtivo com a disponibilidade do produto ao cliente final. É aquilo que a gente vem falando sempre, né? A logística, o principal ponto da logística é economizar. A gente tem que fazer movimentação, transporte, armazenamento, mas sempre com o menor custo possível. E estoque não é uma coisa boa, na maioria dos casos ele acaba gerando apenas custos, mas você precisa verificar se consegue produzir, consegue manter aquela linha produtiva com boa atividade para não faltar o produto, mas também para não haver muita sobra lá. Lembrando que muita sobra gera quebra, gera uma série de problemas aí. Infraestrutura tecnológica suficiente para coletar, trabalhar e interpretar os dados de maneira produtiva, gerando leituras necessárias para a otimização da cadeia. Ou seja, os dados que você recolhe da sua cadeia, do seu cliente, tem que ser útil para aprimorar, para melhorar o que acontece na nossa cadeia produtiva, tá? Não adianta você ter um monte de informação e não saber como utilizar. Relacionamento com os fornecedores. Os fornecedores exercem um papel determinante para a manutenção das atividades da indústria. Por exemplo, além de serem um ponto de partida de todo o processo de produção, eles impactam nos prazos. Se atrasa os seus fornecedores, atrasa o produto final. Se você perde qualidade, você perde qualidade no seu produto. Então é muito importante você manter a qualidade, o controle de qualidade sobre o que você recebe e fornecedores que cumpram com o prazo, que cumpram com as entregas, tá? Observar pontos elementares, como a própria capacidade de fornecimento dos insumos, matérias-primas e materiais necessários à produção, por exemplo, causando insuficiência no atendimento das demandas disparadas ao consumidor final. Isso aqui é simples, pessoal. É verificar se o seu fornecedor consegue dar conta de mandar aquela matéria-prima, mesmo em picos que possam acontecer em diferentes momentos sazonais. O que vocês precisam pensar também sempre ter um fornecedor que você mantenha alguma relação em caso seu fornecedor principal falhe. E também uma comunicação mais clara e o fechamento de contratos mais detalhados, reduzindo riscos de problemas da execução e a cobrança daqueles contratos, né? Principalmente de todas as etapas da cadeia de suprimentos. Ou seja, se há problema no seu contrato, algo não vai ser cumprido, isso gera um problema lá para frente. Temos ainda o controle de estoque, né? Toda a cadeia de suprimentos necessita de matérias-primas, insumos e materiais para nutrir seus processos. No entanto, o grande entrave está no saber quanto é realmente ter. Então você precisa conhecer bem seu giro de produtos, conhecer quanto tempo aquilo fica, se não se torna obsoleto, se a prazo de validade não é curto e quanto que você vende em cada época. E esses erros no equilíbrio do estoque acabam gerando custos na cadeia, tá? Desperdício, custos mais altos,
mão de obra, materiais perecíveis que acabam perdidos, espaço que poderia ter máquinas funcionando acabam por ter apenas material parado. E por último, e não menos importante, nós temos aqui a distribuição e transporte, né? Uma das etapas que mais consome recurso. E a gente já sabe que no Brasil nós temos a dependência total do modal. Até deixei espacinho aí, galera, para o rodoviário, né? O que não é bom porque ele acaba sendo caro e não é tão seguro. Então a gente tem alta de experiência no uso de dados, por exemplo, que dificulta a leitura das demandas na distribuição. Se você não tiver uns dados bem claros, você não consegue fechar bem aquilo lá. E a indústria acaba distribuindo sua produção de uma maneira equivocada, focando apenas nas vendas internas, mas sem considerar se o produto está efetivamente sendo demandado pelo mercado. Ou seja, ter a visão geral de mercado, ver quando aquele produto está sendo absorvido. E também há falhas no volume de distribuição, o que faz com que certos clientes da indústria estejam com um estoque elevado e outros com item em falta. Ou seja, falta essa mensuração. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Curtam o vídeo. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.